Graça e paz, queridos, amém? Amém. Tensão é grande. Deus, a cada dia que passa, Ele nos surpreende. Eu confesso para vocês que lembrei de uma história conversando com o pastor uma vez, o obreiro que perde o temor e o tremor a Deus, alguma coisa está errado. E eu, diante de Deus, eu confesso para os irmãos que estou bem quebrantado o meu coração e temor e a responsabilidade desse primeiro dia dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Brincávamos entre nós, da primeira geração, ontem, é você, é eu, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu procurei vários temas para esse dia, e Deus me deu um texto muito conhecido, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 13, o versículo número 17. O ano da conquista, eu tenho certeza que vai ser todos os dias. O ano de 2015 foi um ano muito abençoado para minha família, para minha esposa. Eu fico muito feliz de ver ela tendo a oportunidade, podendo falar. Já é uma conquista isso para mim. Então, eu orando a Deus, Deus ministrou muito o meu coração. Ontem o pastor, quando dizia de Josué, aquele povo diante do Jordão, pastor dizendo que o Senhor estava ungindo nossos pés, aquilo mexeu comigo e eu fiquei meditando a Deus. Deus me deu esse texto, versículo de número 17 do capítulo 13. E aconteceu que quando Faraó deixou ir ao povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e se tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia esses estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles. Quem ia diante deles, irmãos? E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Amém? Feche seus olhos, oremos a Deus. Pai querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, meu Pai, de estar na Tua casa e de poder ser canal de bênçãos para a vida desses irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor, o privilégio, Senhor, de estar nesse primeiro dia e poder falar do Teu amor, da Tua palavra e liberar, meu Pai, a palavra profética que vai ecoar nos corações dos Teus filhos no mês de janeiro, em nome de Jesus. Meu Pai, que não seja eu, que seja o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu orando a Deus nessa tarde, Deus falou muito ao meu coração. Não é fácil você deixar algo. E Deus faz uma promessa a Moisés, no capítulo 3 do livro de Êxodo, onde Moisés chega naquela sarça, no versículo de número 7, Moisés tem um diálogo com Deus, e o Senhor vê a aflição daquele povo no Egito. E Deus começa um diálogo com Moisés. Moisés, tenho visto a angústia, o sofrimento daquele povo, porém vou retirá-lo de lá, e você é o escolhido para retirar aquele povo. É engraçado que ontem nós falamos de Moisés, e hoje vamos continuar falando de Moisés. E Deus promete a Moisés estar com ele todos os dias da vida dele. E nesse texto que eu acabei de ler com você, Deus dá demonstrações
de que vai estar com o povo até a saída do Egito. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra irmãos, é contra as potestades do mal e contra toda a diligência do demônio que está todos os dias para acabar com nossas vidas. Então ele dá uma demonstração e diz a Moisés: Moisés, enviarei uma coluna contigo todos os dias de dia, para que o sol escaldante do deserto não acabe com o povo e não consuma o povo. E de noite uma coluna de fogo para alumiar, para vocês não se perderem. Mas Deus começa a dar uma estratégia para aquele povo. Deus, irmãos, é estrategista em milagre. Ele é estrategista em tirar pessoas do fundo do poço, do fundo aonde que você não vê. Mas Deus, Ele dá uma ordem àquele povo e muda o caminho. Ele prolonga um pouco mais o caminho daquele povo. Mas pastor Fabinho, como que Deus pode prolongar um sofrimento? Então, meu irmão, eu vim nessa noite dizer para você: para Deus nada é impossível, para Deus tudo é possível, porque Ele prolonga o tempo, mas Ele dá a vitória na hora certa, no momento certo, no dia certo, na hora certa, no minuto certo. Basta você crer e estar na vontade dEle, em nome de Jesus. Então, o Senhor prolonga o caminho daquele povo para que eles não pudessem desistir daquela jornada de sair do Egito. A Bíblia diz que eram 430 anos aquele povo sofrendo. Você imagina, irmãos, 430 anos debaixo de um jugo, de uma escravidão total naquele deserto. Então, meu irmão, Deus, Ele pode muitas vezes prolongar o nosso sofrimento, porque nós somos imediatistas, nós somos seres humanos que querem do dia e para a noite resolver os nossos problemas. Mas Deus queria mostrar o tamanho do milagre que Ele tinha para aquele povo no deserto. E a Bíblia diz que a nuvem, ela continua com aqueles homens, com aquelas mulheres, com aquelas crianças, caminhando. E você pode imaginar comigo, dizer: pastor, mas teria muita murmuração naquele meio. Teria sim, querido, como tem nos dias de hoje. O ser humano nunca está contente com nada. Entra ano, sai ano. Rompe ano, chega 12 dias se vai. Mas eu quero que você entenda no nome de Jesus. Se você obedeceu em 2015, você vai ter oportunidade nesse ano de conquistar a terra prometida. E nessa noite, Deus já está te dando um livramento da parte de Deus, porque quando a palavra conquista foi liberada, o diabo foi lá no inferno e reforçou os demônios. Vamos acabar com a igreja Alfa e Ômega, porque eles estão entrando no ano da conquista. Mas eu quero te dar uma boa notícia para você nessa noite, em nome de Jesus, porque o livramento de Deus já está estabelecido sobre essa igreja no mês de janeiro. Nenhum mal chegará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, por quê? Porque a coluna de fogo começou a andar com você nesse momento. Porque na hora da dificuldade, ela vai iluminar os caminhos e você vai fazer assim, ó: eu vou para a esquerda, porque o diabo não me vê. Eu vou para a direita, porque Deus faz assim, irmãos. Ele prolonga, Ele cria estratégia, mas Ele dá a vitória. E esse ano é mês de vitória. Deus vai dar a vitória devida para cada um, na hora certa, em nome de Jesus. Mas o Senhor, eu perguntei para Deus nessa tarde: Senhor, o Egito muitas vezes, ele é difícil de sair, mas as pessoas elas saem do Egito, mas muitas vezes o Egito não sai delas. E muitas vezes as pessoas começam a ter as velhas práticas, começam a murmurar. Deus promete, Deus faz, se esquece do que Deus já fez, se esquece dos livramentos que Deus já fez lá atrás. E o Senhor vem conversando com Moisés no capítulo 3, no versículo 7, e diz: Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo. Então Moisés, pega aqui esse povo, começa a sair. E aí que começa uma história e uma guerra. Faraó não deixa aquele povo sair. Ao mesmo tempo que ele libera, o coração dele é enfurecido. Ele prepara os carros de fogo. São 600 e poucos carros. E ali começa uma guerra travada. Então, meu irmão, em nome de Jesus,
Creia nisso pela graça do Espírito Santo. Você está entrando no mês de janeiro. É um mês onde as lutas, dificuldades, elas vão vir. Elas vão bater a sua porta. Mas em nome de Jesus, aperta o cinto, porque Deus tem algo para a sua vida. Pode o inimigo vir por um caminho, mas por 7 ele vai voltar, porque você vai conquistar pelo poder do nome de Jesus. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 8, que o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, que perseguisse os filhos de Israel. Versículo 8, porém os filhos de Israel saíram com alta a mão. Irmãos, você imagine o desespero daquele povo. Havia uma comodidade naquele Egito, porque eles trabalhavam, eles viviam de um jugo, debaixo de uma autoridade, e eles começam a ser perseguidos. Você imagina o coração de Moisés. Mas o que nós temos que ter no nosso coração é confiar em Deus, porque na hora da adversidade, Deus vai estar conosco, que muitas vezes nós se esquecemos do Deus Altíssimo, que está do nosso lado esquerdo, do nosso lado direito, como disse a Raquel, 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque na hora da adversidade, Deus vai estar contigo. E Faraó, ele começa a se enraivecer, e a Bíblia diz no versículo de número 9, que ele prepara todos os carros, todos os cavalos. Faraó e seus cavaleiros e seu exército alcançaram os acampados. E chegando Faraó, no versículo 10, de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham. O povo começa a avistar Faraó vindo. Ele começa a avistar vendo Faraó vindo. E começam a murmurar e indagar Moisés, dizendo: Moisés, não era melhor nós ficarmos no deserto? Porém nós morreríamos lá, teria sepulcro para todos, morreríamos e ficaríamos lá. O que nós não podemos esquecer, querido, que Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Pode entrar ano, sair ano, mas Deus vai cumprir pelo poder do nome de Jesus. Ele sabe a hora, Ele sabe o momento. O ano passado foi ano de obediência, de oportunidade. Esse ano é ano de conquista. Então, meu querido, em nome de Jesus, pode o inimigo avistar você, pode ele ver você onde você está, mas em nome de Jesus, acredite na promessa que Deus tem para a sua vida. Porque o mês de janeiro já está livre da parte de Deus. Deus já te dá um livramento no mês de janeiro. Pastor, mas nem aconteceu, Deus já está livrando. Então, meu irmão, Deus já está cobrindo você, porque Ele quer que você rompa com esse ano e vença as conquistas que Deus tem para a sua vida. Versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, Moisés, para nós tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Eles começaram a fazer uma pergunta a Moisés. E muitas vezes, irmãos, há uma pergunta que ecoa nos nossos corações: será que eu estou na direção certa? Será que está dando certo alguma coisa na minha vida? Então eu vim aqui como profeta de Deus em nome de Jesus. Você vai romper pelo poder do nome de Jesus. O inimigo não quer, ele nunca vai querer, irmão, mas em nome de Jesus, agarre essa palavra, não vire para a esquerda e nem para a direita, caminhe. A Bíblia diz que o Senhor começou a dizer para Moisés: Moisés, por que tu tem clamado a mim? Diga para esse povo: marche, marche. Deus está dizendo para você: marche. A noite passada Deus disse para você: passe. Nessa noite Deus disse para você: marche. O diabo ele vai vir e você sai para a direita, mas marcha. Se o diabo vir, sai para a esquerda, mas marcha. Se ele vir, você pula, mas você marcha. Não fique parado pelo poder do nome de Jesus. Não fique. Deus tem coisa grande para você. Se você ficar parado, o diabo vai vir e vai começar a cercar. Ele deu uma ordem a Moisés. Versículo número 13. Moisés é tomado por Deus,
E nessa noite eu quero liberar sobre a sua vida a unção da autoridade da parte de Deus. Que nas horas difíceis da sua vida, você possa se levantar como um Moisés. Porque não foi fácil 2015, só Deus sabe o que você passou. Não foi fácil que você receba essa autoridade da parte de Deus. Moisés disse ao povo: não temas, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Deus está liberando sobre as nossas vidas a autoridade, para nas horas difíceis da vida, você poder romper pelo poder do nome de Jesus. Moisés começa a dizer ao povo: não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vieste, nunca mais vereis para sempre. Essa peleja, irmãos, não é minha, não é dos pastores, não é dos obreiros, não é dos departamentos, é do Senhor. Basta você estar no centro da vontade dEle. A Bíblia diz que foram 2 elementos, 2 nuvens. Está aqui, povo, é uma nuvem de noite para vocês, é uma nuvem de dia para acabar com o sol, para vocês não sofrer. E mesmo assim o povo murmurava. O que você tem procurado, meu querido? É um ano difícil, é ano de miséria, mas a última palavra é do Senhor. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus abriu essa porta, ninguém vai fechar pelo poder do nome de Jesus. E aí começa. A Bíblia diz que Moisés se depara com toda aquela situação e acalma o povo. A Bíblia, ela nos relata uma passagem pelo mar. No versículo número 15, Moisés diz: então o Senhor diz a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Moisés, eu já não te prometi lá atrás que eu já vi o sofrimento do meu povo? Então, Moisés, marche, continua marchando, Moisés. Eu sou um Deus que sou um Deus estrategista. Eu faço na hora certa, eu faço do meu jeito. Pastor Fabinho, mas como que é isso? Irmãos, eu vivi um dos mais difíceis momentos do meu ministério, mas uma coisa eu tinha no meu coração: eu sei do que Deus tem para a minha vida. Eu disse para minha esposa no ano de 2015, vamos marchar. Daqui a Bíblia diz, diga ao fraco eu sou forte. Eu falei, vamos marchar, mas vamos romper com isso. Sabe por quê, Nádia? O diabo, ele quer acabar com as nossas vidas. Irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz que o valente é amarrado. Você entra e pisa na cabeça dele e toma posse da terra prometida, pelo poder do nome de Jesus. Livramento quem dá ao Senhor, deixa na mão de Deus, porque é Deus quem faz. Você só precisa estar no centro da vontade dEle. O que você tem na mão, Moisés? O que você tem na mão, querido? O que você entrou nesse ano de 2016, o que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Pastor Fabinho, é tão simples isso. É isso, querido, é na simplicidade que Deus age. O que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos, Moisés? Moisés, levanta a tua vara. E aqui eu quero dizer para você, querido, levanta a sua mão pelo poder do nome de Jesus. Levanta a sua mão pelo poder do nome de Jesus. Levanta a sua mão. Moisés, o que vocês têm na sua mão? Receba em nome de Jesus. Deus disse ao meu coração hoje à tarde: quer conquistar? Quer passar por conquistas grandes? Pastor, mas já conquistei. Eu quero só um emprego melhor, um carro, uma casa. Então receba em nome de Jesus. Deus quer mostrar para você. Ele prolonga. Ele pode até fazer você chorar, mas uma coisa é certa: você vai passar esse mar, e você vai chegar lá na frente, e vai começar a dançar, e vai dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Então receba da parte de Deus a maior conquista que Deus possa te dar: autoridade. Autoridade da parte de Deus. Receba a unção de Deus, receba a capacitação de Deus, receba espiritualidade de Deus, receba sabedoria, receba a unção de Deus, receba em nome de Jesus, porque, querido, sem isso é impossível você vencer. Moisés só tinha uma vara.
Fende o mar, Moisés. Fende o mar. Deus é lindo, querido. Ele faz nós passar facilmente aonde outras pessoas não podem passar. Deus me deu isso, Deus me ministrou meu coração, Ele disse isso, diz isso para a minha igreja. Deus nos faz passar facilmente onde outros não passariam. Mas sabe por que você passa? Porque você está com o Espírito de Deus. Você rompeu o ano, você está disponível a Deus. Então você vai passar por cima de cabeça de serpente. Você vai passar no meio de dificuldade. Mas sabe por quê, querido? Porque você não vai olhar para trás. Você vai marchar. A Bíblia diz que o salmista Davi, quando Davi se deparou com o gigante, ele não foi para trás, ele foi na direção dele, ele começou a marchar, ele foi em nome do Senhor e começou a rodar aquela pedra e pá na cabeça, o gigante pum, caiu, em nome de Jesus. Marche nas horas da adversidade, marche pelo poder do nome de Jesus. Deus nos faz passar facilmente onde outras pessoas não passariam. Por isso que tem pessoas na igreja que falam: eu passei por uma prova que só Deus sabe. Mas é assim, querido. Deus nos coloca em provações, mas é isso que faz crescer o cristão. O caráter de um homem, de uma mulher só cresce quando Deus prova o coração. Eu disse a você, 2015 não foi fácil, 2015 não foi fácil, mas Deus repreende o seu filho porque Ele ama. Deus só repreende o filho porque Ele ama. Ele dá uma demonstração para aquele povo. Eu já vou estar encerrando. A Bíblia diz que aquela nuvem, ela vai caminhando com aquele povo. E no versículo de número 19, a Bíblia diz que o Senhor começa a trabalhar. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. O que significa isso, irmãos? Em nome de Jesus. Entenda isso da parte de Deus. Eram duas nuvens. Uma cobria a parte traseira do povo e a outra nuvem aqui. Elas caminhavam simultaneamente. E o povo caminhava. E Faraó está vindo lá atrás. Em nome de Jesus, na hora da sua adversidade, na hora do romper do milagre, na hora que você está prestes a colocar a mão na bênção, muitas vezes o inimigo tem tomado parte, mas em nome de Jesus ele não vai tomar parte pelo poder do nome de Jesus, porque você vai conquistar, você vai tomar posse, você vai herdar a terra prometida. A Bíblia diz que as duas nuvens, elas vão para trás para confundir. O que é isso, pastor? Ela entra no meio do seu problema, ela confunde tudo, ela faz um reboliço, ela confunde o inimigo. Na onde que estava a igreja Alfa e Ômega? A igreja Alfa e Ômega já está marchando a passos largos pelo mar e já está passando. Onde está, pastor, o inimigo? Já está lá para trás. Você já está caminhando no mês de janeiro, livrando, passeando sobre o mar. E quando chega lá na frente, aquelas pessoas que não acreditavam que você ia prosperar, que você ia conquistar, elas vão estar lá olhando aonde que estava aquela igreja. Já passou o mar, já está lá na frente. Aonde está Faraó, está acabado pelo poder do nome de Jesus. Ei, meu querido, é ano da conquista. Quer conquistar? Dê um aplauso ao Senhor. Só conquista aqueles que adoram. Oh, aleluia! Só conquista aquele que adora. Só move o coração de Deus aquele que busca. Só sente a presença de Deus aquele que busca. Moisés, é um termo até lindo, era assim com Deus.
Moisés era assim com Deus. Ele teve o privilégio de ser escondido por Deus. Ele teve o privilégio. Então, meu irmão, em nome de Jesus, é um tempo onde Deus irá nos abençoar. A palavra que Deus ministrou ao meu coração para você nessa noite é um mês do livramento e do cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas já está começando assim. Então, meu querido, quer conquistar? Deus já está mudando o caminho, porque quando o inimigo vê, você já saiu. Quando ele chegar, cadê a igreja Alfa e Ômega? Já foi. Então, meu querido, em nome de Jesus, receba isso da parte de Deus, em nome de Jesus. Deus não trabalha com a facilidade, Deus não trabalha rápido, Deus trabalha com o correto. Deus é correto, Ele não faz nada pela metade, Ele não trabalha no imperfeito, Ele não trabalha no imperfeito, Ele faz tudo correto. Eu vou contar um testemunho para você da parte de Deus. Eu estava vindo aqui para a igreja, quando eu entrei com a Júlia dentro do carro, ela segurava a minha Bíblia, e eu vim pensando, entrando aqui, eu falei: Senhor, me ajuda, meu Pai. E Deus ministrava meu coração dizendo: você não pediu uma vez para mim, para ser um grande homem de Deus? Eu falei: eu pedi, Senhor. Então, meu filho, eu estou colocando você mais uma vez na minha presença. É difícil isso falar, irmãos, é difícil. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes eu fui que nem esse povo aqui, ó. Eu não tenho vergonha de falar isso, ficar murmurando e se esquecer do que Deus fez para as nossas vidas. Esse povo murmurou, mas Moisés foi sábio. Ei, meus queridos, se aquete aí, fiquem quietinho, que hoje vocês vão ver o que Deus vai fazer. Nunca mais vocês vão ver Faraó, vocês vão romper isso, vocês vão passar esse mar, e as coisas vão acontecer, em nome de Jesus. E quando eu cheguei diante dessa igreja, eu olhei aqui para dentro, eu disse: meu Senhor, eu estou aqui, faz de mim um instrumento nas suas mãos, faz de mim, Senhor, um homem mais correto na tua presença, faz de mim um homem verdadeiro na tua presença, faz de mim um servo na tua presença, faz de mim, meu Pai, um filho na tua presença, que o Senhor cresça e eu diminua. Difícil isso falar, meu querido. É difícil. Porque o homem muitas vezes ele se perde. Ele se perde, sabe por quê? Porque a soberba do coração ela toma conta. E às vezes esse povo era muito cômodo ele estar naquele Egito. Mas o Senhor tem coisas novas para a sua vida. Saia desse Egito, largue esse Egito. E não é fácil, porque muitas vezes nós perdemos o caminho, nós erramos a porta, nós paramos de escutar a voz de Deus, nós paramos de escutar as pessoas que amam as nossas vidas. Nós ficamos que nem esse povo, prestes a voltar para o Egito. Mas em nome de Jesus, é o ano da conquista, é o ano que Deus vai estabelecer coisas grandes pelo poder do nome de Jesus. E nessa noite, Deus já liberou a palavra profética, Ele já nos tirou do Egito, Ele já nos livrou do Egito. Você já caminhou, já passou pelo mar, agora você vai caminhar muito mais pelo poder do nome de Jesus. Ainda vem 11 dias, tem muitas palavras pela frente, mas em nome de Jesus, acredite no que Deus tem para a sua vida. Não se perca nesse ano de 2016, esteja debaixo da bênção de Deus. Não faça que nem um filho, não faça como um filho pródigo, não se perda nas horas difíceis da vida, se apegue com Deus, diga para Deus: Senhor, entra na minha casa, cuida de mim, anda comigo, porque não é fácil, meu irmão. Quando você busca a Deus, muitas vezes você pergunta para Deus, parece que nada acontece, o céu está fechado sobre a sua cabeça, mas não é isso não.
não, irmão, o céu está aberto sobre a sua cabeça. Por isso que Deus liberou sobre as nossas vidas, ano da conquista. O mundo vai de mal a pior, tem crise para todo lado, tem dificuldade, mas para os crentes tem conquista. Eu vou encerrar. Capítulo 3 do livro de Êxodo. Deus tinha uma promessa. E essa promessa é para mim e para você. Deus, Ele tinha uma promessa. Capítulo 3, versículo 14. Eu vou encerrar aqui a minha ministração. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Ele mudou o caminho. Ele acrescentou o tempo. Ele endureceu o coração de Faraó. Ele abriu o mar. Ele passou o povo. Mas antes de tudo isso, Ele prometeu ao homem de Deus. Eu quero liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus, a mesma palavra que o eterno Deus liberou para Moisés, dentro daquela sarça ardente. E disse Deus a Moisés. Deus diz à igreja Alfa e Ômega nesse tempo do ano de 2016. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, assim dirás aos filhos da Alfa e Ômega, eu sou, e me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é meu nome, eternamente este é o meu memorial, de geração em geração. Essa geração, querido, em nome de Jesus, aquela cruz que estava o Senhor, para que você e eu esteja nessa noite, essa geração é você, é os seus filhos, é os seus netos. Então, querido, fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Essa geração é você. Então, querido, em nome de Jesus, você vai passar pelo poder do nome de Jesus e vai ter o livramento e o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Aqui está o começo da promessa daquele povo. E Deus diz a nosso coração nessa noite: eu sou o que sou. Pastor Fabinho, não me pergunta como é que Deus faz milagre. Deus faz do jeito que Ele faz, porque Ele é o que Ele é. Ele não muda, Ele não se esquece. Entra ano, pode sair ano, mas Deus, Ele não muda a sentença que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, querido. Apenas fazer uma oração.